pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Greco e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos referentes ao Enem, ok? Na aula de hoje a gente vai analisar um pouco sobre o que é população economicamente ativa, tá? Quais agentes compõem esse conceito? Quem faz parte ou não desse sistema de relação trabalhista, de relação profissional? Nós vamos detalhar passo a passo esse conceito, esse e outros conceitos, ok? Inicialmente, população economicamente ativa, PEA, é a parcela da população que pode trabalhar no setor produtivo, ok? No Brasil, essa parcela compreende as pessoas a partir de 15 anos e até 65 anos. A partir de 15 anos, a pessoa não é considerada um trabalhador, formalmente falando, ele é um menor aprendiz, né, um estagiário, talvez, né? E 65 anos, porque de acordo com a legislação atual, né, é a idade máxima, é o limite que a pessoa pode atingir antes de se aposentar, certinho? Bom, a PEA, População Economicamente Ativa, ela pode ser ocupada por trabalhadores formais, né, aqueles formalmente registrados, tal, ou por pessoas desocupadas. Atenção que desocupadas não quer dizer apenas pessoas desempregadas. A pessoa pode estar em férias, né, o sonho de todo trabalhador, né? Ela pode estar em licença, seja licença maternidade, licença para fins de saúde. Em 2020 nós temos eleições, então licença para fins eleitorais, a pessoa é candidata e tem que se afastar, ok? E também a pessoa pode, aí sim é o ponto mais chato, né? A pessoa pode estar desempregada e aí esse problema pega bastante, ok? Bom, população ocupada, que variações, que categorias estão incluídas nesse conceito? São os empregadores, aqueles que empregam, que bancam, que dão às pessoas as condições para exercer a sua atividade profissional, não é? Não é só empregar e dar o salário, tem que dar condições para que a pessoa possa produzir, ok? Os empregados, né, esses empregados, eles trocam a sua força de trabalho, trocam as suas habilidades por uma remuneração. Tem também delimitada uma jornada de trabalho. Então não basta você combinar com alguém, a pessoa vai te contratar e você vai exercer uma função e vai receber X. A sua jornada de trabalho, assim como você vai conduzir essa jornada de trabalho, tem que estar tudo bem especificado. E por último, a gente tem a galera que é autônoma, né? O autônomo ele é responsável por tudo, né? Desde o processo de iniciar a formalização da sua atividade profissional, seja ela qual for, até a questão de produzir o que for comercializado, seja um produto físico, né? Alguma mercadoria, ou seja, algum serviço. O autônomo ele é responsável por todas as etapas produtivas. Detalhe, ponto positivo, o autônomo ele não tem patrão, né? Então ele não tem que prestar contas a ninguém, só que ele, até por não ter patrão, ele fica, é exclusividade dele, todos os benefícios e os problemas, os prejuízos, tudo ele tem que resolver também, né? Ele não tem acesso, por exemplo, como ele não está empregado, ele não tem acesso a Seguridade Social, por exemplo, a não ser que ele mesmo providencie, certo? E a galera que não é remunerada, aquela galera que não recebe salário, quem compõe esse grupo? Os estagiários, né, ou os menores aprendizes, que a partir de 15 anos eles podem fazer parte do mercado de trabalho nessa categoria, nesse perfil, né? Eles não recebem salário, mas vão trabalhar de graça? Também claro que não, né? Eles vão receber uma bolsa, uma ajuda de custo, uma ajuda de transporte, uma ajuda de alimentação, certinho? Bom, desde que trabalhem por menos de 15 horas por semana, porque aí o perfil profissional já se alteraria, ok? Para o estagiário ou o menor aprendiz, isso é uma excelente alternativa, porque quando a pessoa concluiu o seu estudo, ou está para concluir o seu estudo, qual que é o grande problema que a pessoa tem? Ingressar no mercado de trabalho. Todo emprego que a pessoa vai procurar, precisa de experiência, meu amigo, você tem? Não, saí da faculdade agora. Não, parei de estudar agora. Como é que eu vou conseguir experiência se eu nunca trabalhei?
aí o estágio ou os programas para menores aprendizes são uma boa alternativa para você ingressar no mercado de trabalho, ok? Começar a falar sobre um problemão, né, que atinge o mercado de trabalho como um todo. Nós temos o desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Seria um lado negativo, talvez, um lado não tão positivo assim, da modernização das relações de trabalho. Então, quanto mais as relações de trabalho ficam mais modernizadas, mais mecanizadas, mais informatizadas, cada vez menos profissionais são necessários. E um probleminha adicional nesse caso. Além de ser necessário cada vez menos profissionais, esses profissionais eles têm que estar cada vez mais qualificados. Então, o mercado de trabalho, a oferta de trabalho se reduz e a exigência também aumenta. Detalhe que, apesar da exigência apesar da exigência aumentar, não significa que necessariamente a remuneração da pessoa vai subir. Nada disso, é apenas uma questão de se enquadrar a uma nova realidade. Beleza? Bom, quais são os setores produtivos onde a população economicamente ativa vai atuar? Nós temos o setor primário de produção, né, que é o setor mais ligado à agropecuária e ao extrativismo vegetal e mineral, beleza? Setor secundário é o setor que vai promover o beneficiamento da matéria-prima, seja ela resultado da agropecuária ou dos dois extrativismos. Quais são? Vegetal e mineral, beleza? Então, o setor secundário vai abranger essencialmente indústrias e construção civil. Já o setor terciário é o setor onde vai acontecer uma maior inter-relação. As relações serão mais interpessoais, tá? Então, é onde você pega o produto final e vai colocar no mercado. Vai comercializar efetivamente, tá? Os manufaturados, vamos dizer assim. Também se enquadra nessa categoria o setor de serviços. Então, médicos, advogados, engenheiros, contadores, tá? Vão fazer parte desse setor de serviços. Entregadores de alimentos, né? Os deliveries, né? Tudo isso faz parte do setor terciário, certinho? Bom, qual relação nós podemos fazer entre os setores de produção e o grau de desenvolvimento dos países? Basicamente, se você vai analisar um país em desenvolvimento, você vai observar um predomínio do setor primário da produção e também do setor secundário. Detalhe que nos países em desenvolvimento, normalmente, o setor secundário ele apresenta um grau de automação mais discreto. Tá? Ele vai ter menos, por exemplo, a sua indústria menos desenvolvida, ok? Quando a gente fala de um país já desenvolvido, a gente vai perceber o predomínio dos setores secundário e terciário. No caso dos países desenvolvidos, o setor secundário já vai estar bem mais também desenvolvido, né? Mais automatizado, mais eficiente. Detalhe que no setor terciário, você vai ter, nos países desenvolvidos, você vai ter a presença do setor primário também. Só que o setor primário vai ser, como ele não vai estar predominando, ele vai demandar por exemplo, a agropecuária, vai demandar uma área menor, profissionais em menor quantidade, já que vai ser um setor mais mecanizado, ok? Então você tem a presença também, óbvio. E normalmente, nos países desenvolvidos, o setor primário, apesar de não ser o dos principais, mas ele é também extremamente eficiente, certinho? Bom, falamos tudo relacionado, tudo não, mas muito relacionado à população economicamente ativa. E o outro lado, a PEI, população economicamente inativa, é composta por quem? Bom, estudantes, a galera que tem menos de 15 anos, né, que não tem condições legais para atuar no mercado de trabalho, né? Então, assim, eu estou dizendo a questão formal. Formalmente, essa galera não pode atuar, certinho? Bom, pessoas com necessidades especiais,
mas aquelas necessidades especiais que incapacitem a pessoa para o trabalho. A gente sabe que existem limitações físicas que talvez dificultem, mas não incapacitam a pessoa para o trabalho. Essa pessoa, né, essa pessoa com necessidade especial, pode atuar no mercado de trabalho. Inclusive, são várias as alternativas para a pessoa poder estar economicamente ativa. Tá? E economicamente inativa, último ponto, os aposentados. Aposentados ou pessoas que recebem algum tipo de pensão dos governos, né? Então, são pessoas que já saíram do mercado de trabalho, já perderam a sua capacidade de trabalho ou simplesmente excederam a idade máxima que a legislação permite. Aí essa pessoa se afasta e passa a ser sustentada pelo poder público, beleza? Bom, sustentada pelo poder público, né? Mais ou menos. Fica a cargo da PEA. Então, a PEA sustenta a PEI, certo? A população economicamente ativa, ela vai sustentar essa população economicamente inativa. Vamos lá. É o governo que paga pensões, aposentadorias, benefícios sociais, certo? O governo produz alguma coisa? O governo comercializa alguma coisa? Não. Como que o governo obtém recursos para fazer frente às aposentadorias e demais benefícios? Através da arrecadação de impostos. E quem gera a receita para que a arrecadação seja, no mínimo, suficiente para isso? Quem gera é a população economicamente ativa. Então, o meu trabalho, o seu trabalho, o de seus pais, proporciona a arrecadação necessária para que essa população economicamente inativa ela possa ser sustentada, ok? Bom, quando a gente analisa a questão dos grupos que compõem a população economicamente inativa, a gente começa a analisar com um pouco mais de cuidado uma característica que pode resultar em um problema futuro. Aliás, em alguns países já está resultando em um problema futuro. Eu estou falando especificamente da questão da composição demográfica, que a gente costuma analisar através das pirâmides demográficas. Tá? Quando a gente tem uma situação em que, numa pirâmide demográfica qualquer, o predomínio populacional esteja entre as pessoas nas faixas de infância, pré-adolescência até adolescência, a gente tem uma pirâmide que é mais característica de países em desenvolvimento. O exemplo que eu estou dando aqui é a questão da pirâmide demográfica média dos países da África, tá? Em média, na maioria dos países da África. Tá? Então você tem um predomínio de pessoas no primeiro grupo etário, né? Jovens, né? E você, gradativamente, você vai tendo um decréscimo de pessoas conforme vai se passando para a faixa etária dos adultos e até a questão dos idosos. Nessa pirâmide etária, a gente não tem grandes problemas com relação a quem vai trabalhar para sustentar a assistência social. Tá? A gente não tem muito problema com relação a isso. O que já não acontece quando a gente analisa a pirâmide etária característica dos países em desenvolvimento. O exemplo aqui, para contrapor, né, a questão da pirâmide etária na Europa. Percebam aqui como nessa pirâmide etária há um predomínio da população de adultos. Então você tem menos jovens, né? Então assim, cada vez a questão da taxa de natalidade, ela vem diminuindo, principalmente na Europa, América do Norte, países em desenvolvimento, né? As famílias estão tendo cada vez menos filhos, né? E isso vai fazer com que ocorra um decréscimo da população de jovens e a gente pode considerar como um envelhecimento gradual da população. Tá? O que acontece? Gradativamente, pouco a pouco, ao longo de algumas décadas, a gente vai tendo cada vez menos pessoas produtivas, em idade produtiva. Né? Então, nos países desenvolvidos, a PEA, a população economicamente ativa, ela vai gradativamente se reduzindo. O que acontece? Chega um ponto em que você vai ter mais demanda de recursos do que pessoas aptas a poder suprir esses recursos. Trocando em miúdos, traduzindo, você vai ter cada vez mais pessoas
precisando dos benefícios sociais do que pessoas trabalhando. Como a gente já viu, que é o trabalho meu, seu, dos seus pais, que vai gerar o imposto necessário para que os governos sustentem a população economicamente inativa, essa situação costuma se tornar insustentável em alguns momentos. Tá? Quanto mais demanda de pessoas que buscam assistência, quanto mais a demanda de assistência aumenta e você tem menos pessoas que possam trabalhar para suprir isso, essa situação costuma forçar iniciativas que levem a uma reestruturação da chamada previdência social, né, da seguridade social. Então, os governos costumam ter que alterar a sua legislação exatamente para poder fazer frente a essa nova demanda. É o que está nesse slidezinho pequenininho, quase não tem nada escrito, né? A pirâmide, ao longo do século XX, a pirâmide etária do Brasil vem se modificando gradativamente, passo a passo. A gente está tendo cada vez mais pessoas demandando assistência, demandando aposentadoria. Tá? Envelhecimento da população. A população brasileira ela tem apresentado um perfil de maturidade, né, de amadurecimento, e faz com que a situação atual do Brasil já se torne meio que, quase que insustentável. Pelo menos é o que nós temos de informação, é o que nós temos de amostra de realidade, né? Cada vez mais você tem menos pessoas produzindo e mais pessoas se aposentando, buscando benefícios. O contingente de pessoas que compõem a população economicamente inativa vem aumentando aqui, ok? Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho, né? Agora vocês pensarem um pouquinho, queimar um pouquinho os neurônios, né? Mas é bem pouquinho, não se preocupem não, tá? As imagens abaixo, essas duas imagens abaixo aqui, retratam setores da economia do Brasil. Pode-se inferir, pode-se deduzir, né, que elas se referem respectivamente aos setores da produção. Quais? Bom, a gente tem aqui, na imagem abaixo, a galerinha cultivando, né? Cultivando, setor da produção agropecuária, setor primário, ok? E do outro lado, a gente tem aquela galerinha que a gente adora, a galerinha do telemarketing, né? Que quase não incomoda a gente, né? Tranquilíssimo. Setor de serviços, setor terciário, ok? Então, nesta alternativa, a letra D seria a resposta correta. Tranquilinho? Beleza. Pessoal, estamos caminhando para o final, né? Vamos analisar o que nós percebemos na nossa aula hoje. A gente viu que a população economicamente ativa, PEA, é a que gera riqueza para o país, é a que vai gerar recursos para que o governo possa sustentar a população economicamente inativa, através de aposentadorias, pensões e outros benefícios sociais. Beleza? A população economicamente inativa demanda maiores sacrifícios por parte dos setores produtivos. Então, a população economicamente inativa exige mais da população economicamente ativa. E a gente acabou de ver também que conforme a população de um país vai gradativamente envelhecendo, a gente tem cada vez menos PEA e cada vez mais PEI. Beleza? E o envelhecimento da população, como eu já acabei de falar, potencializa a população economicamente inativa. E aí, problemão, reforma previdenciária, seja reforma previdenciária para um país ou até para os seus estados. Atualmente é uma realidade no nosso país, né? A gente teve a reforma previdenciária federal e alguns estados, o caso de Minas Gerais, por exemplo, estão ou já fizeram ou estão em processamento, né, da reforma previdenciária local, estadual, ok? Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pela atenção e espero contar com todos. Fiquem dedicados, tá? Espero contar com todos nas próximas oportunidades. Obrigado.